Salve a todas, salve a todos. 6/6/2023, data bonita. 6/6/2023, era ter uma melodia. Vou entrar no terreno, no tema para o qual converge grande parte das questões existenciais, o tema mais melindrado, mais polêmico, um tabu que a gente tem, que é o suicídio. Então, antes de avançar com a temática, milhares de avisos. Primeiro aviso: vejam até o fim. Se você não está predisposto a ver, ouvir até o fim, vá embora imediatamente. Primeira coisa. Deixa eu até parar aqui para dar tempo de você sair e sumir. Vocês que ficaram na mesma pegada que falávamos da angústia, procure uma ajuda terapêutica. Procure alguém, e temos vários serviços, temos os serviços do pessoal, que esqueci o nome deles, gente. Nossa, eu vou deixar aqui no link da descrição um número bonitinho, que a gente entra em contato 24 horas por dia. Eles atendem, tem uma equipe super preparada para lidar com isso, para lidar, conversar, dialogar com as pessoas que estão com esses pensamentos suicidas. Serviço gratuito, cada vez mais disseminado Brasil afora. O nome vem à mente e toda hora escapa. Gente do céu, um serviço importantíssimo, estão aí há décadas a fazendo isso. Fora isso, temos diversos outros profissionais preparados para auxiliar. E aqui esse auxílio, na angústia, eu trouxe para uma pisada mais existencialista, gosto mais, uma visada, uma perspectiva mais filosófica, mas nessa aqui, olha, aonde puder obter esta ajuda, lindo, maravilhoso. Então, trato. É um tema que pesa. Ah, mas por que pesa? Porque ele está soterrado de conceitos, de preconceitos. Junta a morte, junta livre-arbítrio, junta conceitos religiosos, junta e mistura muitas coisas. A gente precisa que afastar alguns deles para termos clareza. Para tentar chegar mais próximo desse estado no qual a vida perdeu o sentido. Viver não vale mais a pena. Gente, isso é uau. Isso é denso. E é denso porque as contradições envoltas em tudo isso são extremas. Nós vivemos numa sociedade, como a gente está contando aí de forma mais indireta e agora indo aos pontos, é uma sociedade que cultua a morte. É uma sociedade na qual o desespero, a frustração, a falta de sentido está generalizada. Nós estamos vivendo numa máquina, num mecanismo, no qual as pessoas vão de segunda, trabalham, despertam a segunda, esperando que chegue na sexta,
E na sexta elas vão se dopar, e aí é beber mesmo, das drogas lícitas às drogas ilícitas, até o domingo, para que chegue na segunda-feira e se repita os mesmos procedimentos. Que lógica é essa? Que sentido é esse que a gente está dando, que a gente está colocando, que a gente acha que é normal, e que a gente acha que é legal, e que a gente acha que é produtivo? Os caras daqui, numa perspectiva um pouco mais expandida, eles olham para nós e falam assim: olha, vocês não são só um pedaço de carne. Vocês precisam minimamente terem, sabe, alguns sobressaltos, estalos de despertar, ou a gente é mais do que só um pedaço de carne. A vida tem que ter um pouco mais, provavelmente, de sentido, de propósito, que seja o de beber até cair, ou de cheirar até perder a consciência, ou de transar até sem saber o nome de quem foi, ou de ver série maratonando. Nada contra tudo isso, mas a vida é um tanto mais do que isso. E algumas pessoas que desconfiam que a vida seja um pouco mais do que isso e convivem conosco, na qual a vida é reduzida a isso, elas, qual que é o sentido? O que eu faço? Como estar perante conosco? Onde e como, de que forma a gente pode encontrar sentido? Hoje temos a internet, que é uma janela para o universo, no qual a gente pode, estando numa cidade pequena, no interior do Cafundó, encontrar talvez um vídeo como esse, ou pessoas mais interessantes por aí. Muitas vezes. Outras tantas vezes não tem ainda esses encontros. Eu estou numa cidade na qual todos trazem como padrão, todos é um exagero, mas a maioria trazem como um padrão isso: trabalhar de segunda a sexta, beber de sábado, de sexta, sábado, domingo, para voltar a fazer essa rotina, essa coisa sem propósito. E quando encontra para falar mal da vida dos outros, da roupa que o outro vestiu, da roupa que o outro comprou, de quem que está beijando na boca de quem, de fulano que beija na boca do fulano. Difícil, tenso. Que sentido é esse, então, que nós estamos querendo proporcionar, garantir e dar? Então, esse é primeiro horizonte para a gente tentar tocar, aproximar dessa temática do suicídio. A segunda, que não é mais suave do que a primeira, é perguntas que no campo da filosofia a gente faz, e no campo da filosofia a gente se permite esse ato do pensar. Pensa aí. Tem ninguém te condenando. Pensa. E aqui juntos, eu sempre pensando, quando eu penso em filosofia, eu penso na sala de aula. E penso na sala de aula em preparos que nós vamos construindo, elaborando via diálogo, de compreender, aceitar o que o nosso aluno, o nosso colega está trazendo. Nosso colega traz uma visão de mundo que é dele, diferente provavelmente da sua. Você não tem que concordar com a dele. Mas se você conseguir compreender que tem pessoas no mundo que pensam assim, a gente termina um ano, às vezes com 30, 40 visões de mundo diferentes. Isso é muito rico.
Então deixa as pessoas falarem. E a questão aí do suicídio, volto nessa faixa etária para quem eu estou tentando dialogar, trazendo parte desses vídeos, e com os pais dele, seja lá quem for ver, não sei quem vê, eu não faço essas análises com todo esse material que o pessoal disponibiliza. Não sei para quem que eu estou falando. Estou aqui. Mas eu penso na minha sala de aula com meus meninos, os seus lindos e suas lindas. A última que eu estive, a quantidade de alunos com quadros ou com relatórios psiquiátricos era imenso. A quantidade de alunos com processo de automutilação era gigantesca. A quantidade de alunos com pensamento suicida era gritante. A quantidade de alunos que vivem esse looping do fumar maconha, cheirar cocaína, de segunda a segunda, nem estuda, nem trabalha, e não tem perspectiva, e entra na sala de aula, você não sabe se ele é um zumbi, você não sabe se você está diante de um ser humano, você não sabe o que está ali diante de você. Não importa o que você faça, o que você fala, os caras não estão ali. E aí você vira e fala assim, mas eles estudam em casa, eles têm interesse em alguma outra coisa? Nada, tem interesse em absolutamente nada. 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 Mentira. Eles falam de moto, eles falam de carro, eles falam de mulher pelada. A vida deles é isso aí. Estou culpando, não. Estou responsabilizando, mas não estou culpando. Já teve gerações anteriores que quiseram mais. E esses não tem o que o professor faça. Pode fazer dancinha, pode fazer chover, pode pôr filme, pode trazer música. Nada tira os caras desse estado de letargia. Nada. É impressionante. É impressionante. Tá, eu saí da sala de aula porque eu não conseguia mais estabelecer vínculo. Não tem. Então, em 17 turmas, você conseguia dialogar com 3. E dessas 3 turmas aí, você pega uma com 80% e as outras duas você pega 20%, 40% só dos alunos. Tristeza absoluta. E esses estados são estados de morte, gente. Nós estamos com uma população mundial que vivencia esse estado de letargia total e completa. Não tem sentido. Eles não conseguem dar sentido. É falta de dinheiro, é falta de ambição, é falta do quê? É, no melhor dos sentidos dos gregos, ânimo, de ânima, de alma, perdida, esvaziada. Se eu te der 5.000 contos, você faz alguma coisa? Não sei o que puxa os caras. Não sei o que puxa os caras. Mais uma constatação evidenciada de como estão inseridos nesse processo de morte que a gente olha, dá joinha e fala, ó, mas para mim, nós estamos aí fazendo, fora o extermínio de toda uma juventude, tem essas mortes simbólicas que estão sendo cometidas. E não tem muito revide por parte deles também, não, tá? Pense que eles estão cheios com afã querendo viver. Não tem muito, não.
Isso é para mim chegar, eu estou selecionando aqui, estou catando para chegar mais perto dos caras que estão despertos, mais atentos, mais aflitos, vendo a letargia de um lado, vendo as armadilhas de outro, e não tem com quem conversar, dialogar, falar. Porque tem esses caras massa, legal, que estão mais espertos, estão mais atentos, mas estão na igreja. E aí na igreja eles encontram esse sentido mais religioso. E nesse sentido religioso que eles estão encontrando, trazem lá umas coisas que a gente olha e põe a mão na cabeça, mas enfim, estão lá. Então tem uma busca, e eles estão fazendo um contato direto, sem mediação, com o espiritual. Precisamos orientar esse espiritual para que não virem fanáticos, porque eles estão experimentando esse espiritual sem bases psíquicas, psicológicas, de maturidade e, o mais importante, intelectivas. Estão quase na fé cega, ou nessa letargia doentia, meio que transposta para esse universo. Estamos adorando JC. E na adoração de JC não percebem atrocidades intelectivas que vão sendo cometidas. E às vezes até fisiológicas, biológicas. Mas isso é outro ponto, porque eles minimamente estão, eu vou hierarquizar um pouco, num patamar diferente. Já outro grupo. Não são para esses ainda, então, que eu estou falando. Estou falando, então, desse cara que está no agito, que está na percepção, que está observando, que está vendo o que está acontecendo, não acredita que quem está em volta não esteja vendo, e se transforma no louco, na ovelha negra mesmo da família. Porque tem um processo de zumbitização, de letargia, de sedação, na qual tá ruim, mas tá bom, e segue. E alguns acordaram. Sabe aquela coisa de anestesia, que parece que era para ter pegado, mas o cara acorda no meio do processo, do procedimento? Acordou. Olha o que vocês estão fazendo aqui. É o dentista anestesiando a moça. É o anestesista fazendo aquelas atrocidades que vimos, que não precisa de eu mencionar. A pessoa acorda. Acordei. Estou dormindo mais. E estou vendo o que vocês estão fazendo. Grito, choro, esperneio. A gente psiquiatriza grande parte dessas pessoas. E uma boa parte, uma parcela significativa, precisava era de uma boa conversa filosófica. Vem cá. Tem uns caras que viram isso que você está vendo aí uns tempos atrás. Vamos ler isso aqui. Tem uns caras que mapearam isso aí que vocês estão percebendo e estão sentindo. Dá uma conversada lá com a sua terapeuta sobre isso. Ou com isso. Leva um pouco dessas suas angústias, desses seus medos, desses seus temores. Conversa, tem gente preparada. Não está todo mundo em torpor. Embora a gente vai encontrar muitos psicoterapeutas e terapeutas que vão fazer esse mesmo jogo de estamos aqui apenas para encapsular todo esse sentir. Voltará para o funcional. Isso que você está aí sentindo está demais, vamos abaixar essa voltagem até ela desaparecer. Quando ela desaparecer, você virar um zumbi, você volta a fazer tudo isso que o rebanho faz. Não é disso que a gente está falando. E esse é o
gargalo e o ponto que eu quero chegar no suicídio. Quantos que nós estamos levando para a beirada da ponte para pular, meu amigo? Quantos que nesse processo nosso de zumbitização total e completa não encontra alternativa, não consegue compreender o que, a princípio, dele deseja que morra. Então, quando chegam esses casos para nós, e esses casos chegam sempre, e esses casos chegam muito, o Augusto Cury, ele foi um dos primeiros que eu li, pode ter tido os outros, mas um dos primeiros que eu li que consegue capturar o simbolismo desse primeiro ímpeto do suicida, que é a parte simbólica, o que eu quero matar de verdade. Muitas vezes eu não quero matar o meu corpo e nem tirar a minha vida. Muitas vezes eu quero que esse estado de torpor do que estão à minha volta cesse. Muitas vezes eu quero voltar a dormir para que eu não veja as coisas com essa intensidade. Muitas vezes eu quero simplesmente que alguém me ajude a lidar com essa dor que sozinho eu não sei o que fazer. Então, identificar qual é a sua dor, em qual campo ela se situa. Poxa vida, ajuda demais. Você encontrar um espaço no qual você vai observar que há muitas pessoas vivenciando essa sua busca e que tem diversos grupos de pessoas que têm se encontrado com outros propósitos e buscado soluções alternativas, que você não está sozinho, que você não é um peixe fora d'água, que você não é um estranho. Nossa, isso conforta, isso dá lugar, isso dá alento. Você saber que tem profissionais devidamente treinados e pessoas que não são tão treinadas assim nessa parte intelectiva, mas que têm a acolhida. Vem cá, me dá um abraço e nós estamos juntos. Fica aqui. Vem cá comigo. Temos muitas dessas pessoas aí, cara. Então, o que a gente pede, primeiramente, é louco falar de paciência, mas é difícil não falar dela. E é na paciência que a gente tenta dizer, vai passar. Vai passar. E se você tiver uma pessoa na qual consiga dialogar com você durante esse processo, essa travessia do deserto, essa noite escura da alma, nossa, os lugares nos quais se chega são bonitos e constrói e edificam uma sedimentação psíquica, psicológica, emocional, intelectiva. Tem uma sedimentação, não tem só um salto. Os saltos são complicados. Ver Jesus na goiabeira é lindo. É um conforto para a alma. Maravilha. Olha, eu precisava demais. Jesus me acolheu. Eu vi mesmo Jesus na goiabeira. Mas depois, a gente tem que buscar essa sedimentação. Uma amada Elô dizia
sobre essas fraturas do emocional que a gente não vê, porque justamente é isso, não tem nada quebrado visível. Se essa moça tivesse na goiabeira e quebrado o braço, quebrado a perna, a gente ia levar para o ortopedista, colocar um gesso. Ela ia fazer um processo fisioterapêutico. E ela ia lembrar sempre, meu braço foi quebrado. Hoje já está bom, mas ele quebrou. Como é um processo dessa ordem emocional e a gente ainda lida muito mal. Estamos melhorando muito. Todo o nosso trabalho atual é dialogar com esse emocional. Olha, tem esse universo aqui. E esse universo comanda, organiza, desorganiza, reverbera, destrói, destrincha, desmancha uma série de questões. Precisamos tomar conta desse emocional. Mas a gente não vê quando ele está trincado, quando ele está fissurado, quando ele foi ferido, quando ele foi machucado, enquanto que ele está sangrando, quanto de pus que ele exala, os cheiros que ele reproduz, as angústias que ele traz, a gente não vê. Então a gente dá salto. Estou vendo Jesus na goiabeira, Jesus me curou, Jesus me salvou. Maravilha. Mas vai cuidar das feridas. Vai aprender a observar tudo isso. Os saltos nessa perspectiva são complicados. Então, para tu que chegou até aqui, teve essa paciência de Jó, e a gente podia falar de Jó, enquanto essa boa ilustração da busca pelo sentido. E Jung fez um trabalho belíssimo falando sobre isso. Quem que é Jung? Jung foi eu vou chamá-lo de um psicólogo, médico, psicanalista, que criou uma linha da analítica, que vai abordar essas questões do universo simbólico numa matriz que Freud carregava muito para o sexual, e Jung vai tentar mostrar, olha, tem os elementos sexuais sim, mas não só. Tem inconscientes que são coletivos, tem arquétipos nos quais a gente por vezes aproxima, às vezes por vezes espelha muitos de nós. É um trabalho muito bonito desse moço. E ele faz um trabalho com Jó e as tentações que Jó vai passar. Jó o protegido, Jó o ungido, Jó o menino dos olhos de Jesus, desculpa, de Deus. E aí o tentador, o adversário, chega e fala assim, óbvio que ele te ama, você dá tudo para ele. Como que ele não vai te amar se você dá tudo? Eu quero ver se ele vai continuar a te amar se você permitir que eu chegue perto e faça das tentações milagres e leve a vida dele da prosperidade à miséria. E mais não só da miséria física, a miséria em todos os sentidos. E Deus apostando em Jó, fala, pode ir. Vai lá e mexe com meu filho, que ele vai dar a prova para você de que o amor dele por mim é resoluto, incondicional. E assim ele foi. E o testemunho de Jó é uma coisa maravilhosa. Muito bonita, mas muito bonita, enquanto essa tentativa de busca de sentido. E Jung vai trabalhar isso de uma forma, explora essa passagem bíblica de uma forma muito bonita. Vale a pena uma hora, um dia ler, ou ler Jó, o livro de Jó, e as suas lamentações, que são doídas e dolorosas, ou ler os comentários de Jung a partir dessa leitura arquetípica dessas lamentações, o que elas
dentro desse arcabouço, desse universo coletivo, dessas representações desse mundo simbólico, apresenta e acarreta na vida de cada um de nós. É bonito. Então, temos recursos. Temos pessoas que fizeram esses processos, essas travessias. Temos pessoas que viram essa mesma falta de sentido. E no diálogo com elas, alguns pularam e outras retornaram falando assim: eu compreendi e sei aonde eu posso transbordar no meu ser sem ser acometido dessas violências o tempo inteiro que me margeiam. A gente vai se fortalecendo. E um fortalecimento que, na individualidade, é muito vulnerável. E na coletividade, ganha outros níveis de vulnerabilidade, mas você vai sedimentando um pouco mais. Esse eu imundo, esse eu e outro, vai se processando nos elementos mais constitutivos, onde que a gente vai colocando mais atenção. Para dizer, e aí eu termino, não estão sós. Por maior que seja o entendimento, essa percepção dessa solidão, porque é isso mesmo. É louco essa questão da dor. Dói aí. E por mais que tu me atraga, e por mais que eu veja, por mais empatia que alguns tenham, por mais simpatia que outros compreendam e tenham, por mais que eu vá ao seu mundo, dói em tu. E daqui alguém pode ver e falar assim: mas eu só dei uma batidinha. Daqui sim, mas na sua pele, no seu corpo, no seu ser, isso foi quase um martelo batendo? Ou isso realmente foi menos, representou quase nada? Esses níveis e campos da resiliência, como é que lidamos, como é que para tudo isso em cada uma dessas coisas, a gente precisa do diálogo conosco, com outros nesse momento habilitados, treinados, com o mundo, no momento em que a gente estiver mais fortalecido para olhar para a grande parte desses seres que largaram, abandonaram, não tem a coragem de chegar nem próximo da ponte, não tem, mas vão fazer procedimentos diários, repetitivos, cotidianos, de desafio e de profundo processo de responsabilidade com o ato de existir. Estou pensando no cara que pega o carro e dirige a 160, 180, 200, 220 km por hora, na contramão que seja, para ele não importa. Do outro que eu vou nos vícios, nesse recorte que eu estou trazendo. Em outros, nada contra nenhum deles. Mas nesse recorte aqui que eu quero trazer, é esse contato nosso mesmo, esse nosso flerte com o morrer. O encurtamento mesmo da existência. Eu não consigo, eu não quero viver muito tempo. E eu também não vou me matar de uma vez. Eu vou fazer um processo aqui cotidiano, mitos de Sísifo de novo. Quem não viu, veja o vídeo anterior, no qual eu vou repetidamente, detidamente, rotineiramente me matando aos poucos. Fazemos muito, fazemos demais. Acreditamos nessa normatização do existir. Isso pode.
último ponto, e aí eu encerro, que é a pergunta de 2 bilhões de dólares ou a pergunta da existência. Nós podemos tirar a nossa própria vida? Temos esse direito de findar com a nossa própria existência, atentar contra nós mesmos, não dessa forma inconsciente e irresponsável que eu trouxe até aqui, marcando zumbis, mas num ato deliberado contra mim, direto. Energeticamente. Olha onde que eu vou. Pensamentos intrusivos. Seres que rondam nossos campos emocionais, nossos campos afetivos, nossos campos mentais. Sabem, porque recebem na cartilha do universo que não há sortilégio maior do que induzir alguém a esse ato. Então, estar nas adjacências desses seres e induzi-los a cometer o faticídio ou atentar contra a própria vida é de uma gravidade escabrosa. Eu, até hoje, nunca vi ninguém conseguir se justificar diante disso. Recapitulo e reformulo. Óbvio que eu já vi diversas pessoas tentando justificar isso, mas eu nunca vi nenhuma justificativa que recebesse o selo. Não, realmente você tinha razão. Até hoje, nunca vi. Os irmãos, os amigos que cometem e atentam contra si mesmos. 99,44%. Essa estatística eu vou bater o martelo. Tem um arrependimento quase que imediato. Putz, fudeu. Desses 99,49% estava referindo. Tem esse 0,51%, que é um outro processo, um outro procedimento. Não vou entrar. Fico ainda nos 99,44%. 99,49%. Fico com esses que cometeram um ato, caíram do outro lado e descobriram, não morreram. E essa é a parte mais maluca. A gente não morre. Aqui eu ia falar um palavrão, mas eu me contive. O suicídio é um tema que, porra, é o campo da filosofia, desde menino. Não para que eu cometesse, mas para que... tô vendo aí, suicídio, eutanásia, como é que é essa coisa? Homicídio, tudo junto e misturado aí, como é que é isso? E tem uma campanha, essa campanha foi, se não me engano, da década de 80, década de 90, do Centro Espírita de Uberaba, que o slogan era mais ou menos esse: não se mate, você não morre. A abordagem, eu termino com ela, mas o início é esse.
E o início só é possível se caminharmos para uma direção na qual, ou não somos só um pedaço de carne. Fosse só um pedaço de carne, elimina esse trem aí, vem outro filezinho, a gente caminha. Tem engrenagens maiores. E aqui eu não quero entrar nessa coisa de vaga dos suicidas, porque essas coisas realmente no astral foram muito repaginadas. Muito repaginadas. A densidade que se dava e que se tinha a esse ato, a esses lugares, hoje está um pouco mais refinado. Não menos dolorido, mas um pouco mais repaginado. Então não é nesse campo do castigo, meu Deus, vai sofrer eternamente. Não é por isso. É por essas constatações de que essa dor que eu pensei que eliminaria sem o corpo permanece com uma intensidade exasperadamente maior fora do corpo. E se você está caminhando, pensando nisso, como diz Humberto, todo suicida acredita na vida após a morte, são poucos, existem poucos que conseguem virar e apresentar a justificativa. E o pessoal virar e falar assim, legal, temos acordo. A maioria, e esse acordo, gente, não é que o outro vai dar não, tá? Tem, porque se fosse o outro, na dimensão dessa outridade, é de boa. É de boa por quê? Porque eu não tenho um Jesus que vai te punir. Não tem um Buda que vai te castigar. Não tem um Krishna que vai ficar aí sofrendo. Não tem. Esses caras estão em outro patamar. Se dependesse do outro, lindo esse ato. A questão é nós mesmos. E a sua consciência ser capaz de te aliviar desse fardo, desse ato. Essa é a densidade da angústia. O, o, o nível transcendental que eu quero trazer agora, não coloquei lá e posso trazer aqui, é esse o limite da responsabilidade. E é esse o juízo no qual eu não consigo ofertar o perdão a mim mesmo. Do outro, segue. Eu comigo é aquela porcentagem que eu não quis entrar do 0,51%. Muito bem resolvidos, em missão. Tentei ficar o máximo possível, não deu, tive que ir embora. Tchau, corpício. E fazem isso trocando de roupa mesmo. Deixa eu tirar isso daqui e colocar outra. 0,51%. A maioria de nós está muito longe de conseguir desgrudar desses padrões morais, éticos, filosóficos, psicológicos, psíquicos, arquetípicos que nós trazemos. Esse atentado que cometemos pesa. E aí, vou mais 2 minutos e paro. E aí, nesse peso, é que entra, né? Eu gosto do André Luiz, o irmão X, desculpa, André Luiz, irmão X. Gosto do irmão X, Humberto de Campos, que traz essas histórias fantásticas a partir, né, de Chico Xavier, que ele mostra mais ou menos como é que fica. Né? Então a gente comete essas insanidades. Estou dando essa capital e tem diversas outras que nós cometemos. Aí, dentro desse nosso tribunal consciencial, é um tribunal, meu amigo. Aqui tem uma série de arcabouços nos quais eu minimizo esse meu juiz e esse meu carrasco.
Fora dessa densidade corpórea, eu diante de mim mesmo o tempo inteiro, esse meu juízo gritando o tempo todo na minha cabeça, você tá louco. O que eu faço para essa voz parar e sair daqui? A gente entra nessas coisas. A única forma que eu tenho de ressarcir tudo que eu fiz com o outro ou comigo é me sacrificando. Então eu vou nascer sem perna, eu vou nascer sem olho, eu vou nascer sem braço, eu vou nascer sem dinheiro, eu vou ser não sei o que, eu vou beijar, eu vou lamber a lepra, eu vou lamber ferida, eu quero uma vida assim. Esses dramas que a gente inventa. Ninguém, gente, nenhum ser superior do universo criado de meu Deus cobra essa insanidade da gente. Eles só pedem fala. Você viu? Responsabiliza, vê o que você pode fazer, vida que segue. Quem inventa essa coisa desse karma que tem que ser pela dor, que tem que ser pelo sofrimento, que eu vou me autoflagelar e que a vida vai ser uma merda, porque só assim eu vou conseguir pagar o que eu devo, é essa a sua consciência. Então, se você está aí na beira, dá 2 passos para trás. Porque responsabilizar, se você acha que está difícil aqui, depois do salto, irmão, você não tem noção do desespero que é esse treco. Tá. Aí, Humberto de Campos contava uma historinha que o cara então chegou fazendo todo esse drama. Eu nasço assim, eu nasço assado, eu vou nascer sem dente, eu vou nascer sem olho, eu vou nascer cego, eu vou nascer surdo, eu vou ficar paralítico. Aí o mentor espiritual dele falou assim, não, faz só um favor pra gente, a gente tá precisando de médium. Se vai ali e faz um treinamento, sua próxima vida, você vai nascer como médium. Aí lá se desenvolve a mediunidade, auxilia as pessoas, faz um trabalho bonito, tá tudo legal. Passa o tempo, fulano nasce. Aí quando ele nasce, não tem tempo. Esses espíritos incomodam a gente. Esses espíritos incomodam demais. Eles não deixam eu respirar. Eles não me deixam tomar cerveja. Eles não me deixam beber. Eles não me deixam beijar. Eles não me deixam fazer nada. É o mesmo ciclo, a mesma merda. Ninguém assume a responsabilidade. Todo mundo acredita que é na dor que tem o pagamento, e sem dor e sofrimento a gente não está resolvendo. E a gente só está querendo dizer, responsabiliza, foi você que fez, é a gente que tem que alterar, é nós que temos que mudar. Não tem nenhum ser superior aqui para te condenar, nem para te absolver, ninguém vai te bater palma. Ninguém. Se você está esperando aplauso, não tem. Se você está esperando comoção, tem não, nós temos muito serviço, nós temos muito trabalho. Bora viver. E viver comprometido consigo, com o outro e com o mundo. Mas especialmente consigo. Porque ninguém vai responder por você. Ninguém. Na hora, na hora, na hora, é a gente conosco. E disso ninguém escapa. E a isso não tem nada que consiga fugir e fingir. Uma vez eu conto essa historinha porque eu achei ela bonita. O Oran, um amigo, um irmão, me falava do olhar de Krishna. E ele me colocou próximo desse olhar de Krishna. É um olhar completo de beatitude, de amorosidade. Não tem nenhum julgamento por você. Nenhum. Nenhum. Nada.
Se você matou, se você estuprou, se você roubou, o cara te olha e te ama. Ele te olha, te ama e quer te abraçar. Mas você morre de vergonha por causa disso. Eu não mereço esse abraço. Eu não posso abraçar. Eu me submeto, eu me culpo, eu me responsabilizo, mais me culpo do que me responsabilizo. Por qualquer coisa. Eu nasço de qualquer jeito. Eu topo qualquer sofrimento para eu ser capaz de merecer aquele olhar e conseguir corresponder àquele abraço. Mas não é um julgamento de terceiro. Nós precisamos de mais responsabilidade. E responsabilidade nesse sentido de responder por. Porque os caras nos amam. Ah, mas eu sou gay, eles te amam. Ah, mas eu sou feminista, eles te amam. Ah, mas eu sou assassino, eles te amam. Ah, mas eu cometi um erro, eles te amam. Ah, mas eles te amam. E a pergunta única, básica é: a gente dá conta desse amor? Você dá conta de ser amado incondicionalmente, independente do que você tenha feito, e morrendo de vergonha porque poderia ter feito mais e melhor e não fez? 99% de nós não dá conta. 99% de nós não se acha merecedor. Para tu, querido amigo e irmão, que está vivenciando processos angustiantes, talvez sem encontrar sentido, a transcendência me deu portas. Eu não acredito que a transcendência dê portas para todos, pelo menos a transcendência, refaço, a transcendência dá portas para todos. A transcendência não requer necessariamente que ela seja religiosa. Há diversas formas de transcendência. Mas o despertar de que tu não é um pedaço de carne, que eu acho que grande parte de vocês que chegaram no parapeito já tem, mas agora um entendimento, acho que maior, de que vocês não morrem quando o corpo de vocês acaba. Pô, eu exagerei pra caramba. Eu devia dividir as historinhas, mas é que eu tô aqui nesse quarto que foi motivo de muitos despertares e eu sempre tive muito medo de altura. E um dia eu deitado aqui na cama, bonitinha, a minha cama fica justamente aqui na parede, tem uma parede aqui, uma janela imensa, uma janela de uns 2 metros, 2 metros por 1,70 aqui, abre uma parte dela. E eu ali, eu vi lá atrás, quando um ser estava entrando pela porta. A luz chega primeiro. E eu escondi, coloquei o cobertor em cima da cabeça, fiquei quieto, parecia que não vai me ver. E a luz veio só chegando, chegou no quarto. E quando chegou no quarto, ele praticamente deu um toque, a gente foi parar. Ao mesmo tempo que eu estava aqui no nono andar, eu estava lá em cima, no último, 26º andar. E ele olhou para mim e falou assim: pula. Eu olhei para ele e falei assim: você é louco? E aí eu fiz aquele movimento assim: pula. Fiz aquele movimento assim: como assim pula? Você é doido? Pula não. E eu olhava pro meu corpo estava deitado. Eu falava assim: mas e se eu não tiver?
E se não tiver? Tá deitado, mas e se esse for meu corpo? E, em determinado momento, veio aquela coisa assim, você não morre. Pulei. E o bater no chão, puff, libertador. Quando eu passei de novo numa pinguela, uma ponte que tem ali para atravessar de um bairro para o outro, eu parei no meio da ponte, passo o Rio Arrudas embaixo, e a voz só veio e disse algo assim: o medo não é de altura, o medo era o de pular. Não tem medo de altura nenhuma. O medo era essa coisa, esse ímpeto, essa coisa que mexe. Que tem, velho, do outro lado? Como que eu seguro isso aqui? Como que isso aqui contém? Como é que a gente não passa pela porta, pela janela, para o outro lado imediatamente? Como é que a gente refreia o corpo? Tenso. A transcendência, desdobramento, viagem astral, outros processos. Isso me auxiliou. Esse entendimento do aqui corporal, físico, material e de outros campos que a gente acessa para diminuir um pouco da saudade, para diminuir um pouco do desespero, para diminuir um pouco da orfandade de estar no meio de uns caras que é difícil. E eu falo que é difícil, eu chamo dos casca grossa. Estamos aí no meio, vamos lá, nós estamos no fight. Mas pessoas mais sensíveis, putz, grila, velho. Então nós precisamos dialogar com elas, com vocês. Vem dialogar com a gente. Procure sobre isso, viagem astral, projeciologia. São ferramentas muito interessantes que possibilitam ver seu corpo deitado, dormindo, e você fora do seu corpo fazendo outras coisas. E não como escape. Inicialmente não tem jeito, a gente faz mesmo como escape, mas depois não. Depois você vai aprendendo a, tá, vou e volto. Trago, acoplo, compreendo mais, lido melhor. Eu vou usar um termo, domesticando esse ímpeto do corpo. Bom, poucos chegaram até aqui, mas é isso mesmo. Os que chegaram, façam contato comigo e com outras pessoas, com seus mentores espirituais, com seus amparadores. Vocês não estão sozinhos. Por mais desesperador que pareça, por maiores que sejam os ataques, vocês não estão sozinhos. E tem diversos lugares, diversas pessoas, diversos. Nós temos aí, nós estamos aqui. Aqui, nós estamos dando a mão, ninguém solta a mão de ninguém, acendendo as nossas luzes e fazendo as nossas travessias pelos desertos, iluminando, trabalhando. Um beijo de luz e de esperança para cada um de vós. Que chegue como asas capazes de nos trazer a sensibilidade, a sensitividade, o apaziguamento. Luz.